Se a pessoa não se vê hoje como gestor, mas ela consegue se ver daqui a um mês como gestor, 2 meses como gestor, como coach de carreira que você é, o que você recomenda para que essa pessoa faça para se preparar para um processo seletivo em inglês, para a carreira que ela está buscando? Além de estudar inglês, né? Além de estudar inglês, Precisa de um professor bom, de um coach de inglês. Isso, já indica. Na verdade, assim, como a gente falou, se você ainda não é gestor e você vai começar, você está com uma pretensão de ser gestor, você vai entrar provavelmente num cargo de média gerência, que a gente fala, que é supervisão, coordenação, que é o cargo que tem mais diferença de salário quando a pessoa fala inglês. Então, a primeira coisa é inglês. Um monte de gente me pergunta, principalmente no LinkedIn, que eu tenho um canal um pouco maior, se vale mais a pena fazer pós ou inglês. Em qualquer caso, vale mais a pena fazer inglês. Para mim, pela minha experiência, assim. Além de ser uma coisa que você leva para a vida, porque o inglês você viaja, se diverte, conhece pessoas e tal, para a profissão é muito mais importante. Uma pós, por maior que ela seja, mais importante e muito boa e com muito nome, que vai dar um peso no seu currículo, ela tem começo, meio e fim, você sabe quando ela vai terminar, você ganha algumas habilidades ali, algumas que você vai usar, outras que não. O inglês não, o selecionador, o empregador, né, em si, ele entende, e isso é uma verdade, o inglês ele é um pouco mais demorado para se adquirir, e tem alguns motivos pelos quais algumas pessoas não conseguem, tem mais problemas para conseguir falar. Então, se você se inscreve numa pós e você comparece, é certo que você vai concluir e que você vai ter aquela habilidade no seu currículo e aquele upgrade no seu currículo, isso já é certo. Se você entra numa escola de inglês, nada garante o empregador que você vai conseguir uma fluência. Então, se você entra no seu currículo com uma fluência em inglês, costuma ser mais valorizado do que uma pós, por exemplo. Até porque uma coisa não tem muito a ver com a outra, né? Eu posso abrir uma vaga em inglês que eu precise de inglês fluente e pouco me importa, até se a pessoa tem um nível de doutorado ou PhD, se ela não falar inglês não resolve o meu problema, né? Não tem muito a ver. Mas as pessoas me fazem muito essa pergunta em relação à carreira. Eu tenho um dinheiro X que eu queria investir na minha educação. Faço uma pós ou faço inglês? Faz inglês. Muito bacana. Então, se você estava em dúvida na pós ou inglês, a Viviane acabou de ajudar você a tirar essa dúvida do inglês. E, Vivi, você sente das empresas que buscam um profissional em inglês, elas não só valorizam financeiramente, mas elas encaram o profissional que fala inglês como um profissional que tem uma habilidade, que é determinado, que é easygoing, que consegue se soltar mais? Como que as empresas encaram o profissional que fala inglês? Olha, no geral, assim, em empresas que muitas vagas demandam o inglês, acaba sendo uma coisa meio comum. Eles se sentem um pouco elitizados em relação a outras, às vezes até outras áreas internas, mas em relação a outras empresas e tal. Eu já trabalhei em lugares que falavam, que pediam, né, demandavam inglês fluente, que todo mundo era brasileiro, e aí a gente tinha que falar inglês, porque tinha muito contato com gente de fora, cliente, fornecedor de fora. E eu via que no almoço as pessoas saíam conversando em inglês. Todo mundo é brasileiro, tá todo mundo aqui em São Paulo, mas saía no almoço e tava todo mundo conversando em inglês. E aí passava o dono da empresa com a esposa falando em inglês. E aí passava uma conversa de amigos, todo mundo falando em inglês lá dentro. Isso é super legal, porque você treina, você tem, né, fora o seu trabalho, e se você tem onde treinar, fica um ambiente todo falando em inglês, mas ao mesmo tempo é muito engraçado. Elas saíam pro restaurante ali no horário de almoço, né, no meio no centro de São Paulo, falando inglês. Então, a gente percebe que isso dá uma sensação de grupo, né, de pertencimento de grupo para esse tipo de empresa. Agora, se você é fluente em inglês, numa empresa numa empresa nacional, numa empresa que não demanda inglês para o funcionamento dela, e aí acontece de você ser um dos poucos que fala inglês ali dentro, as empresas costumam te ver como uma pessoa um pouco melhor culturalmente. E até eu já comentei isso, acho que no webinário, quando me perguntaram sobre abertura de vaga em inglês. Tem muito gestor e muita empresa que abre vaga em inglês sem necessidade. Pede inglês fluente, não vai usar, o cargo não precisa do inglês.
ou vai precisar muito pouco, não seria necessário desclassificar candidatos porque não tem inglês fluente, mas acontece deles fazerem essa demanda de inglês porque eles acreditam que uma pessoa que fala inglês fluente, ela tem uma cultura geral melhor, né, um nível cultural melhor. Então, até para peneirar candidato, eu já vi gestor abrir vaga com inglês fluente. Quando eu estava no RH de alguma empresa, né, ou levando uma seleção que o gestor pedia por isso, eu geralmente tentava dissuadir, porque eu não acredito, né, nisso, que a pessoa só porque fala inglês vai ter um nível cultural e geral muito melhor, e porque a gente às vezes perdia candidato muito bom porque não tinha fluência em inglês, e na verdade a fluência em inglês era só para fazer uma peneira. Então, se você é RH e está assistindo e se depara com uma situação dessa, conversa com o gestor e tenta levar todo tipo de candidato e não só os fluentes, já que a vaga não demanda. Mas eu vejo muita gente trabalhar a vaga por causa disso. O gestor acredita que a pessoa que fala inglês tem um nível geral, cultural, assim, melhor. Então acontece bastante de você ir para uma vaga que pede inglês fluente, você entra no dia a dia do trabalho e você não usa inglês nenhum e você fica perguntando, mas para que tinha que falar inglês? E é por isso. É porque todo mundo acha que a pessoa que fala inglês está um pouco... tá mais antenada nas coisas, né? De certa forma pode até ser, né? Porque acaba tendo mais acessos, informações, mas no geral, assim, eu não desprezo o candidato que não fala inglês se o motivo for esse. Acho que vai mais pela questão que, por falar inglês, eu acabo atingindo mais informações, acabo assistindo mais coisa, minha gama de materiais em inglês é muito maior. O acesso, né? É diferente. Legal. Outra coisa que eu vi, já passei por isso, eu não sei se você experimentou isso nos 20 anos de experiência que você tem no RH, acontecer de necessitar realizar um processo seletivo em inglês, mas o RH não ter alguém que fale inglês fluente. E como que você... O que você imagina que pode acontecer no processo seletivo? Chega a acontecer? Esse serviço é terceirizado dentro da área da empresa, com o profissional da empresa? Como você encara isso? Exatamente. Já aconteceu, né? Da gente ver RHs. Eu mesma já fiz, uma época que eu fazia consultoria em empresa, eu era muito chamada para fazer só entrevista em inglês. Porque o RH da empresa não tinha ninguém fluente o suficiente para validar o inglês do candidato. Mas isso acontece bastante em agência, né? Porque aí eles não têm uma necessidade interna do funcionário falar inglês. Mas aí surge um cliente com uma vaga que precisa de inglês fluente e eles não têm. Então, eles terceirizam, né? Chamam uma consultoria que fala inglês ou um professor mesmo, né, de inglês para validar o inglês da pessoa numa conversa ou numa prova, ou conversa e prova, né? Acontece também de ter as duas coisas, porque quando o selecionador ou o RH ou a agência não fala inglês e terceiriza isso, geralmente eles querem uma prova por escrito mesmo. Então é muito mais comum que tenha testes de inglês online ou ali prova mesmo na hora, para eles terem como provar para o cliente que aquele candidato está validado em inglês, né? Então isso acontece. Corre o risco dele fazer a prova em inglês e na hora dele chegar na vaga não ser aquilo que se esperava de falar inglês? Corre. Tem bastante. Como, né, você deve ter vários alunos também. A pessoa é muito boa na prova, muito boa em gramática. Tem gente que gosta muito de estudar e aí não gosta nada de falar. Então, vai chegar na hora de conversar e vai se enrolar. Mesmo tendo tido um desempenho muito bom na prova. Então, acontece. Aí, assim, esse RH, ele fica com um pouquinho de desvantagem, porque... ele não consegue validar no nível do que o cliente esperava o inglês daquele candidato, né? Então, por isso ele terceiriza. Mas aí, assim, se terceiriza uma entrevista, terceiriza com um professor ou um consultor, às vezes eles pedem até para gravar, que eu acho meio desagradável, porque o candidato já fica... Né? O candidato já é nervoso. Mas às vezes eles pedem até para gravar ou a entrevista toda ou um trecho para mostrar para o cliente que foi validado o inglês e tal. Mas pode acontecer quando você faz só um teste de uma das habilidades, né, de falar, ou se é o listening, ou se é ou escrevendo, ou sei lá, que não seja falando, pode chegar na hora e o candidato se enrolar.